Sou Edno de Souza e sejam bem-vindos ao canal AES Sports Legacy Channel. Nosso programa Vivências do Esporte visa informar, debater, fomentar e entreter. Este programa tem um formato de talk show e fala sobre vários assuntos relevantes como educação, esporte, cultura, economia, política e muito mais. Para conduzir esse programa comigo essa noite, temos um time de primeira. Adriano de Souza, Cristiane Machado no backstage, dando um suporte incrível aqui pra gente, Éder Mota e José Luiz Barbosa. Sempre com o propósito de oferecer o melhor aos nossos espectadores, hoje não seria diferente. Temos a honra de receber em nosso canal uma pessoa que carrega consigo uma trajetória profissional impecável. Para sabermos mais sobre essa profissional de altíssimo gabarito e que traz consigo um currículo invejável, pois nele ela carrega a trajetória de ser procuradora do trabalho, coordenadora da Cor de Igualdade do Ministério Público de São Paulo, é coordenadora do Projeto Nacional de Inclusão de Jovens Negras e Negros no Ministério Público do Trabalho, é docente da Escola Superior do Ministério Público do Trabalho, do Ministério Público da União, ESMPU, membro do Grupo de Enfrentamento ao Racismo ao Conselho Superior do Ministério Público, CNMP, formação de mestre em Ciências Jurídico-Política pela Universidade de Lisboa e pós-graduada em Human Rights pela Universidade de Coimbra. Além disso, ela é integrante da Delegação Brasileira na qualidade de perita técnica nas Convenções Internacionais do Trabalho nos anos de 2018 e 2019, em Genebra, na Suíça, e também participou do processo de elaboração e aprovação da Convenção pela Eliminação da Violência e Assédio no Mundo do Trabalho, pela OIT. Tudo isso que anunciei são aspectos simples quando se observa através da ótica desse ser humano fantástico e que tem feito a diferença em nossas vidas. É com grande satisfação que peço a todos e todas para que deem as boas-vindas a Valdirene Assis. Seja muito bem-vinda, Valdirene. Muito obrigada, Edna. Bem, antes de iniciarmos, queríamos relembrar a vocês para que deem aquela força para a gente. Se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquele like que é muito importante e compartilhe em suas redes sociais, convidando todos os amigos e amigas, porque ainda dá tempo de assistir esse magnífico programa. Mais uma vez, muito boa noite, seja bem-vindo, é uma grande satisfação tê-la aqui conosco. Por favor, sinta-se em casa, fique à vontade e sinta-se livre para dizer o que pensa. Valdirene, muitíssimo boa noite novamente. Diante de uma trajetória de ascensão extremamente admirável e que vem lutando arduamente para fazer a diferença na nossa sociedade brasileira, que acaba refletindo também no mundo, para darmos início ao nosso bate-papo, gostaríamos de saber quem é Valdirene da Silva Assis. Valdirene Silva de Assis sou eu. Eu sou uma menina, lá na minha infância, de uma família de pessoas que vêm da região Nordeste, migrando, buscando uma melhor condição de vida para o seu núcleo familiar em São Paulo, e esse núcleo familiar se estabelece na periferia de São Paulo. Então, essa menina, Valdirene, cresceu na periferia, estudou em escolas públicas, mas eu tive, desde sempre, com os meus pais, por conta de ser uma família pequena, né? Meus pais tiveram apenas 2 filhos, tenho só um irmão. E esses pais nos dizendo sempre do quanto a educação
faria diferença nas nossas existências. Então, eu desde muito pequena tive essa cobrança familiar e, felizmente, também tinha esse prazer. Eu sempre gostei de conhecer, sou muito curiosa. E essa curiosidade dedicada à vida de estudo me rendeu, não obstante essa formação numa escola pública brasileira, a possibilidade de ingressar na universidade, a possibilidade de ser, num primeiro momento, advogada por 2 anos, assim que eu me formei, mas logo eu presto concurso para o Ministério Público do Trabalho e ingresso. Então, à época, eu tinha como participantes desse concurso cerca de 6.000 pessoas para 30 vagas. Então, foi, de fato, um concurso muito difícil, mas, assim, numa conjunção de elementos de privilégio, que eu não posso deixar de reconhecer que eu tive na minha trajetória, por conta desse núcleo familiar, por conta de tudo que esses pais puderam me oferecer, apoios tantos de professores e vários colegas nessa jornada, eu ingresso no Ministério Público. E aí, ingressando no Ministério Público brasileiro, eu vou começar a trilhar uma jornada muito diferente do que vivia até então, muito desafiadora, mas que me enchia e me enche ainda hoje de muita alegria, né? Pelo poder de agir e de fazer pelos meus, pela população negra do meu país. Poxa, maravilha. É interessante você falar isso, porque, assim, desse painel aqui, todos temos essa mesma base que você acabou de descrever aqui. E até o curioso é você chamar isso de privilégio. Será que realmente é um privilégio? Porque, assim, ou é um mérito do esforço que os teus pais fizeram e sempre trouxeram como um objetivo de vida para com os seus, no caso, descendentes, você e teu irmão, para que isso pudessem estarem seguindo e transporem a realidade que eles estavam vivendo para que vocês vivessem uma outra realidade ainda um pouco melhor? Bom, estamos no mês de maio. Estamos naquele mês em que a questão da abolição é sempre discutida, invocada, e que, óbvio, movimentos negros e quem se debruça sobre esse tema, sobre esse processo histórico, tem que reconhecer que isso é o chamado processo inconcluso. Portanto, muitas pessoas negras no nosso país não têm, por conta de todo esse processo histórico, e aí a gente pode limitar-se a dizer isso tudo é o chamado racismo estrutural. Né? Eu não vim aqui para falar dele no sentido mais aprofundado, mas ele está na gênese, ele está na lógica de como cada um desses corpos negros se movimentam, se situam e conseguem se estabelecer no que nós chamamos Brasil 2021. Não era diferente na época em que eu estava tentando ingressar na universidade, não era diferente na época que eu estava tentando ingressar no Ministério Público do Trabalho. E nessa nossa análise do que é a realidade da população negra brasileira, nós podemos identificar, sem sombra de dúvidas, que essa origem de profunda tentativa de manter a população à exclusão, ou seja, nesse processo histórico nós vamos ver negativa do direito à educação de forma legislativa, nós tínhamos essa negativa em lei, negativa na possibilidade de aquisição de propriedade. Nós vamos ter uma série de elementos, e aí eu sugiro, né, a leitura de Abdias do Nascimento, que vai mostrar isso muito melhor do que eu poderia falar aqui, do que é esse projeto que foi levado a cabo aqui no Brasil de extermínio do povo negro. Então, nós somos, antes de tudo, sobreviventes. Nós somos remanescentes dessa história gloriosa dos nossos ancestrais, mas nós também somos sobreviventes
de uma política de extermínio, que foi colocada em prática, uma política eugenista, e, portanto, quando nós temos hoje essa ocupação majoritária da população negra dos espaços de periferia, ou seja, você consegue identificar a presença da população negra topograficamente, geograficamente. Você consegue saber onde estão ou não as pessoas negras olhando a geografia do país. Existem vários elementos, portanto, que vão mostrar que os obstáculos para que uma pessoa negra consiga gozar adequadamente dos direitos à educação, à saúde, à moradia, ao lazer, ao trabalho, são enormes. Nós temos muitas famílias que são coordenadas apenas por uma mãe. Nós temos muitas famílias em que pais e mães, ainda que juntos, precisam se ausentar de casa e se dedicarem a trabalhos que vão impor a essas pessoas uma jornada cotidiana, exaustiva, mas elas trazem para casa pouquíssimo. E, antes de tudo, esses filhos que ficam em casa não têm uma escola, não têm uma creche adequada para permanecerem. Ou seja, essas crianças ficam entregues, elas ficam sem a proteção, os cuidados devidos. E aí, uma consequência natural desse conjunto de fatores é que muitas dessas crianças não vão conseguir ter um bom desempenho escolar e que muitas dessas crianças não vão conseguir ocupar lugares, postos dentro dessa estrutura social que lhes seriam devidos, não fosse essa ausência de uma estrutura estatal que permitisse a essas famílias e a essas crianças um desenvolvimento dentro do que a gente chama um patamar civilizatório mínimo, tá? Dentro de um contexto que a gente chama garantia de direitos, liberdades fundamentais e direitos humanos, em última análise. Então, quando eu digo que sim, sou filha de situações de privilégio, é porque eu sou filha de uma família pequena, ou seja, meus pais conseguiram ter acesso a métodos contraceptivos. Isso, para muitas famílias, já é um problema. Meus pais conseguiram ter uma formação que deu a eles a percepção de que a educação era a chave realmente de melhoria de condições de vida para os seus filhos. Muitos pais brasileiros ainda têm, ou ainda são analfabetas, esses pais, né, analfabetos, ou têm uma formação básica, portanto, tem muita dificuldade, inclusive, de acompanhar o progresso educacional dos seus filhos. Muitas vezes essa criança só terá uma mãe respondendo por um núcleo familiar. Então, eu tive pai e mãe que tinham, sim, uma formação que podia mostrar a mim e ao meu irmão que a educação era central. Eu tive, sim, condições de estudar. Eu não precisei trabalhar antes da hora que a nossa legislação estabelece que uma pessoa deve trabalhar. Portanto, eu não posso deixar de dizer, sim, sou filha do privilégio. Óbvio, isso que eu denomino privilégio é muito menos do que a população branca brasileira poderia intitular privilégio. Mas eu coloco isso como categoria de privilégio entre nós, pessoas negras. Tá? As pessoas negras que conseguem ascender, se você for olhar a trajetória dessas pessoas, elas sim vão ter, em algum momento, algum elemento que possa ser considerado como esse privilégio. E é por isso que a gente precisa, enquanto povo, enquanto Brasil, não população negra, mas enquanto sociedade brasileira, pensar que esse direito à educação e uma vida digna deve ser conferido e deve ser garantido a todas as pessoas, não aquelas que, porventura e por conjunturas, sejam filhas herdeiras de privilégio. Beleza, Maravilha. beleza. Maravilha. Valdirene, em primeiro lugar, queria te agradecer aqui a sua gentileza de poder nos atender, fazer parte aqui do nosso programa, do nosso canal, que tem como objetivo educar, informar, entreter, criar uma massa crítica, como já foi falado antes. E isso é muito legal e muito bom saber que tem pessoas como você, com o seu gabarito, com o seu conhecimento, né, um certo privilégio. A gente tem um pouco de similaridade. Eu tracei um caminho completamente diferente, porque minha mãe foi
mãe de 6, sozinha, e todos nós pobres, né? Então eu vi o esporte como um mecanismo, uma ferramenta de transformação, e no qual me deu esse privilégio que poucos têm, que foi o privilégio que meus outros irmãos não teve. Somente eu e minha irmã mais nova, e depois a minha irmã mais velha, que acabou também se formando. Mas foi através do esporte que eu consegui galgar o meu caminho e me formar, e hoje eu moro aqui nos Estados Unidos, estou em Sacramento, na Califórnia, que é a capital da Califórnia, sou um professor, sou um técnico, e isso é um esporte, mas eu entendo que você está falando desse seu privilégio em relação à população negra do nosso país. Falando isso, Valdirene, de acordo com nossas pesquisas, você vem desenvolvendo inúmeros trabalhos em prol da sociedade brasileira. Você poderia nos dizer o que é ser integrante da delegação brasileira na qualidade de perita técnica nas convenções internacionais do trabalho nos anos 2018 e 2019 em Genebra, na Suíça? Bom, já procuradora do trabalho, portanto, eu coordenei nacionalmente uma pasta dentro do Ministério Público do Trabalho de prevenção e combate a toda forma de discriminação. E uma das pautas importantes dessa minha atuação era justamente o combate e busca de prevenção também de toda forma de violência, discriminação e assédios, num sentido muito amplo. Naquele momento, nós fizemos, inclusive, uma cartilha específica sobre o assédio sexual, fizemos uma campanha de vídeos, eles estão, inclusive, no YouTube, uma campanha contra assédio sexual do MPT, e na parceria com a Organização Internacional do Trabalho. Um pouco depois que a gente já estava nessa andança, nós tivemos todas aquelas discussões sobre o Me Too, o movimento Me Too, e isso tudo vai levar a Organização Internacional do Trabalho, às vésperas do seu centenário, já que a Organização Internacional do Trabalho é a agência ONU mais antiga, a pensar na edição de uma convenção, de uma norma internacional para celebrar esse seu centenário. E elege esse tema, o combate ou a busca da eliminação de toda forma de violência e assédios. E aí, quando isso inicia no ano de 2018, eu sou levada dentro da delegação brasileira, porque a OIT ela tem uma representação tripartite. Então, todos os seus chamados órgãos ou estados-membros mandam delegações tripartites. E isso significa, porque nós vamos pensar trabalho, mas ali você não tem só o trabalho representado. Você tem o trabalho, tem o capital e tem o governo. Portanto, você tem uma representação governamental, uma representação de sindicatos patronais e sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras. Como eu sou integrante do Ministério Público, eu fui na delegação brasileira. E em 2018 eu fui levada dentro dessa delegação, eu fui convidada e participei dessa delegação por conta da minha atuação e para subsidiar essas tomadas de decisões dentro do espaço deliberativo de construção desta convenção, a bem de que isso pudesse, enquanto manifestação do governo brasileiro, ter uma sintonia com aquilo que é a nossa legislação. Ou seja, ter uma contribuição da participação brasileira lá que pudesse, não de nenhuma forma, né, atentar contra aquilo que a gente já tinha garantido, assegurado aqui no Brasil, enquanto avanços nessas matérias, nós pudéssemos contribuir, portanto, nesses diálogos, mostrando nossos exemplos, e que também nós pudéssemos ajudar, em última análise, na elaboração desse documento. Então, para mim, né, essa menina, como eu mencionei lá atrás, né, que chega ao Ministério Público, é convidada a participar dessa delegação, tem essa oportunidade em 18, e depois, em 19, que é o momento da efetiva aprovação. Então, eu fiz primeiro um movimento em 18,
de construção do que seria aquele chamado draft, né? Ou seja, nós estávamos elaborando a primeira versão, e essa primeira versão volta aos Estados-membros para que eles chancelem, para que eles aprovem. E em 19, essas delegações retornam, e, portanto, eu sou novamente levada a Genebra, na Suíça, dentro dessa delegação brasileira, acompanhando essa representação de Estado, de governo, subsidiando nesse suporte técnico do que é a interpretação da nossa legislação e o quanto isso estava em sintonia com esse documento que estava nascendo. Né? Foi um momento muito rico, muito importante, ímpar na minha jornada humana e profissional. A riqueza de ver nascer um tratado internacional, de ver os países em ação, a diplomacia em ação, as dificuldades que esses tantos países têm, inclusive porque cada país tem seu estágio, né, de entendimento e aplicação de direitos humanos. Então, foi um período belíssimo para mim, e algo que eu ainda não escrevi sobre isso, tenciono escrever, porque, de fato, primeiro, né, esse olhar de mulher preta brasileira, depois uma membra de Ministério Público, porque também a questão de gênero aí importa, e uma brasileira participando desse trabalho. Então, de fato, eu ainda tenciono escrever. Isso representa muito para mim, profissional e pessoalmente. Isso é fantástico, porque você descreveu aqui um cenário extremamente importante dentro do que a gente vê, porque no mês de março nós tivemos aqui um mês que nós tivemos grandes mulheres que fizeram grandes atividades. Você com certeza estaria aí, né, nesse hall das estrelas que estiveram aqui conosco. E quando foi perguntado para Jimena Restrepo, que é a vice-presidente da World Athletics, ela é a primeira executiva da história dessa instituição ocupar, e ela tece justamente esse comentário, como sendo mulher sul-americana. No caso dela, ainda tem uma vantagem em relação a você, porque ela é branca, vamos dizer assim. Mas nos outros quesitos, ela enfrenta a mesma dificuldade. Ser mulher sul-americana, né, e chegar nesse patamar, e a gente fica extremamente contente de saber que você está... espero que já não esteja mais tensionando, mas já esteja pondo em prática esse exercício de descrever toda essa experiência para compartilhar com todos nós. Só uma adenda aí, World Athletics, Valdirene, é a Confederação Internacional do Atletismo, é que governa todo o atletismo no mundo. É que decide todas as provas que você vê no Olímpico correndo, no Campeonato Mundial e Jogos Olímpicos do atletismo, é decidido por essa organização. Todas as regras que existem dentro do atletismo mundial, na sua grande maioria, também é decidida por essa organização. E ela foi a primeira mulher na história, mais de 100 anos, a ocupar um cargo na vice-presidência. Extraordinário. Bom, Valdirene, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui, por ter disponibilizado um pouco do tempo, seu que é tão curto, e eu imagino os inúmeros afazeres que você deve ter. A sua fala que você disse sobre... o privilégio, é muito legal você enxergar dessa forma, porque muitas pessoas não enxergam dessa forma. A gente sempre enxerga que a gente sempre esteve atrás, sempre a gente está com problemas, você enxerga um privilégio, onde muitas pessoas julgam que não é um privilégio. E todo esse conhecimento que você tem, que você agrega, que você traz aqui pra gente hoje, é muito importante para a nossa base de fãs. Eu queria que você comentasse um pouco o que é o CNP, o Grupo de Enfrentamento ao Racismo ao Conselho do Superior do Ministério Público. Bom, nós temos uma instância, Ministérios Públicos. Eu acho que é importante as pessoas entenderem. Nós vamos ter ministérios públicos em duas esferas no Brasil. Você tem ministérios públicos na ordem estadual e na ordem federal. Você não tem ministérios públicos na ordem municipal. Primeiro ponto. Então, cada estado brasileiro tem um Ministério Público. E eles vão ter ali a sua atribuição. Além disso, para tudo que diga respeito ao âmbito federal, nacional, nós vamos ter o chamado Ministério Público da União, que é onde eu estou. Então, dentro do Ministério Público da União, que tem essa abrangência de caráter nacional, nós vamos ter o Ministério Público Federal, tá? Os procuradores da República,
né, que muitas pessoas conhecem de algumas atuações emblemáticas. Nós, do Ministério Público do Trabalho, né, que também temos aí nosso espaço de destaque, especialmente em enfrentamento, trabalho escravo, a discriminação, entre outras tantas atuações importantes do MPT. O Ministério Público Militar, que faz parte dessa estrutura do Ministério Público da União, e o Ministério Público do Distrito Federal. Eles deveriam ter um Ministério Público Estadual, mas por ser a sede, né, do nosso governo, a capital, né, do poder no Brasil, eles têm um Ministério Público que também tem esse status de federal. Então, assim, fiz essa pequena digressão para as pessoas entenderem o que é essa estrutura de Ministério Público dentro do Brasil. Isso é importante, porque assim, o objetivo, como é instruir, todos nós aqui também precisamos dessa educação e você está, assim, agindo magnificamente, trazendo esse tipo de informação para a gente. Então, assim, entendendo, né, que nós temos, portanto, esses tantos ministérios públicos estaduais e apenas 4 ministérios públicos dentro desse ramo do chamado MPU, todos eles estão nesse guarda-chuva maior do Conselho Nacional do Ministério Público. É uma instância que foi criada para um controle externo, ela foi criada para a edição de algumas normas que pudessem melhorar as práticas, e, portanto, é uma instância que ela é composta por membros e membras de ministérios públicos desses estados e nós, dos 4 ramos da União, além de ter ali também uma representação, por exemplo, da própria OAB. Tá? Então, é uma forma de você olhar o Ministério Público e de tentar, de alguma forma, ter a edição de algumas normas que possam regrar, orientar a atuação de membros e membras em todo o Brasil e que também possa, em alguns momentos, fazer esse papel pelos conselheiros de caráter disciplinar, quando precisa. Tá? A minha atuação dentro do Conselho é uma atuação de contribuir com o Grupo Nacional, um grupo de trabalho, de enfrentamento ao racismo. Esse grupo ele tem uma formação, portanto, de procuradores da República, eu, procuradora do trabalho, mais uma outra colega também, e os promotores de justiça, que são esses colegas que são dos Ministérios Públicos Estaduais. É um grupo pequeno, é um grupo que foi escolhido pelos seus ramos, nós somos indicados pelos nossos ramos de Ministério Público, e ali nós vamos ajudar o Conselho em todo o trato da questão do enfrentamento ao racismo. Então, esse grupo, por exemplo, faz a elaboração de algumas resoluções, de algumas normas, e encaminha para as plenárias do Conselho, através, né, dos conselheiros. A gente participa, por exemplo, da elaboração, a gente auxilia nessa elaboração de normas que estejam centradas nas nossas matérias, ou seja, nessas questões de enfrentamento ao racismo, e elas vão, depois da votação, lá nas plenárias do Conselho. Então, muitas são as normas que nós temos hoje dentro do Conselho Nacional que nasceram, foram gestadas nesse grupo de trabalho de enfrentamento ao racismo. Além disso, a gente faz campanhas, nós temos todo um trabalho de fazer conscientização. Eu acabei de sair, inclusive, há pouco de uma reunião em que nós estamos discutindo, inclusive, como melhor compreender essa demografia de membros, membras, servidores e servidoras, negros e negras dentro do Ministério Público brasileiro. Tá? Uma forma da gente conseguir mapear, identificar e traçar, inclusive, estratégias para ampliar esse acesso, ou seja, trabalhar nessa esteira do desenvolvimento de estratégias em que a gente possa, inclusive, ter essa incidência para que as normas e a forma como esses concursos públicos acontecem para procuradores e procuradoras, servidores e servidoras, tenham, de fato, esse norte da inclusão. Tá? Porque mesmo com as reservas legais, o que a gente tem visto é que, ao final e ao cabo, a inclusão ainda é muito pequena. E são alguns gargalos, são alguns problemas que a gente observa na maneira de
abrir os editais de concurso, de realizar os concursos, de fazer a seleção, de chegar às etapas de dar posse às pessoas, ou seja, são muitas as etapas aí que a gente tem que olhar e entender quais são os problemas que estão acontecendo, inclusive, porque nós temos as reservas legais, mas por que esse Ministério Público, em âmbito Brasil, ainda, né, padece de uma subrepresentação negra grave, importante? Ok. Transmissão, seja muito bem-vindo. Lembrando, você pode compartilhar e deve compartilhar essa transmissão com todos os seus amigos. Valdirene, você nos mostrou que, além de ser uma pessoa que conhece muito, você é uma ótima docente. E seguindo nesse ponto, eu queria que você explicasse o que é a Escola Superior do Ministério Público da União. Eu, até antes dessa entrevista, a gente organizar tudo isso aqui, eu não sabia que isso existia. Como é que funciona essa escola? Como a pessoa pode ingressar nela? Qualquer pessoa pode ingressar? Como é que funciona? A Escola Superior do Ministério Público da União, né, ela é um espaço acadêmico vinculado a esses 4 ramos de Ministério Público que eu mencionei, que são de âmbito federal. Então, ali dentro, nós temos uma estrutura toda pensada para a realização de várias capacitações para a conscientização, espaços de discussão, cursos de formação para servidores e servidoras do Ministério Público da União, ou seja, Ministério Público do Trabalho, o MPT, Ministério Público Federal, o MPF, o Ministério Público Militar e o do Distrito Federal. Mas, ao longo das muitas gestões que essa escola foi tendo, e dentro, inclusive, de uma percepção que a gente tem de que nós, se queremos trabalhar na defesa da sociedade, da Constituição, dos direitos e garantias e liberdades fundamentais das pessoas, a gente tem que conversar com a sociedade. A sociedade tem que estar perto de nós. Então, a escola, ela tem trilhado este caminho. E, então, não só cursos que são fechados, né, para membros e membras de Ministério Público da União, porque é só do MPU, é só os da instância federal que estão ali dentro, mas também conseguir trazer professores, trazer vozes da sociedade, trazer vozes dos movimentos sociais e também realizar cursos mistos, em que nós tenhamos esses nossos procuradores, lá não tem promotores, mas só tem procuradores, e que tenhamos também os servidores, mas com a presença da sociedade. Então, eu, dentro dessa estrutura, eu sou uma das docentes da escola superior, e os cursos que já fiz na escola sempre primaram por isso, né? Primeiro, que eu sou afeta a essa matéria da promoção da igualdade, né? Combate à discriminação. Então, eu já fiz muitos cursos na escola superior sobre a questão de gênero e raça, ou só gênero, ou só raça, sobre a população LGBTI, pessoa com deficiência, enfim, todas as temáticas afetas a esse mundo da diversidade. E todos os cursos que eu ou organizei ou ministrei, de alguma forma, eu sempre fiz gestões e eu sempre acabei conseguindo que nós tivéssemos, tanto como público, isso alargado, para que a gente pudesse ter essa participação da sociedade, e durante as discussões, os procuradores e os servidores se manifestam, mas não só, a sociedade ali junto, também dialogando e construindo juntos soluções, estratégias, refletindo sobre várias temáticas importantes, e no quadro de docentes, colaboradores ou participantes para determinadas atividades, trazer pessoas trans, né, mulheres lésbicas, homens gays, trazer pessoas dos movimentos negros, trazer ativistas dos feminismos, né, são muitas as formas de feminismos, ou seja, esse é um espaço muito rico, porque ele é um espaço formativo, do Ministério Público da União, com um poder muito grande de conscientizar, de construir estratégias, de
destruir preconceitos, né, que infelizmente estão aí na nossa sociedade, pensando no nosso interno de Ministério Público, mas sempre também trazendo essa possibilidade de troca com a sociedade. Maravilha, maravilha mesmo. A gente está aqui reunido, falando dessa coisa, você apresentou muito bem sobre a questão do 13 de maio, né, que a gente teve há poucos dias, mas em realidade nós estamos em pauta com o 14 de maio, que talvez seja a data mais importante, que é quando a gente precisa discutir os efeitos disso. E até por conta disso, a minha pergunta aqui a gente sabe de uma série de dificuldades, né? Eis aí o trabalho árduo do Ministério Público, onde você atua perfeitamente. A pergunta aqui é simples, mas é com intuito educativo. O decreto da Lei Áurea, em 1888, pela Princesa Isabel, foi o suficiente para abolir a escravidão na sociedade brasileira? Bom, primeiro, desde sempre, toda e qualquer conquista que eventualmente tenha ocorrido para a população negra, ela sempre deve ser creditada à população negra, tá? Que lutou para que esse momento chegasse e luta até hoje para que a gente, de fato, tenha um processo de eliminação daquelas mazelas, daquelas barbáries que foram praticadas no período da escravização, pelo menos documentada e oficializada no nosso país. Eu costumo dizer isso mesmo, Edno, que o 14 de maio de 1888 deve ter sido um dos dias mais desoladores para a população negra no nosso país. Foi um dia em que você acorda sem trabalho, sem casa, sem alimentação, sem saúde, sem nada. Então, o que nós chamamos, né, de Lei Áurea nada mais é do que um documento com 2 artigos. E esses 2 artigos, eles, da maneira como eles foram colocados em prática, ou pelo menos da maneira como eles foram apresentados, eles não foram, esses 2 artigos, ou a chamada Lei Áurea, não foi capaz de retirar pessoas que estavam vivendo naquilo que nós chamamos um crime de lesa humanidade. É um crime de uma gravidade gigantesca. Ele não é um crime contra a ABC ou D, ele é um crime praticado contra toda a humanidade. O que é correlato ao período de escravização que a gente teve no nosso país? O Holocausto. O Holocausto já teve aí muitos filmes, a população, né, que foi vítima conseguiu, dentro de esforços legítimos, reparações importantes, mas quando você pensa no processo de escravização ocorrido aqui ou em qualquer outro lugar, o Zequinha, por exemplo, que está nos Estados Unidos, também vai ouvir sobre esse debate, esses processos, e o nosso pior ainda do que o que se deu nos Estados Unidos, você tem um momento de uma chamada abolição formal, documental, com 2 artigos, mas você não dá a essas pessoas a condição de sair efetivamente daquela condição de ser considerado um não cidadão ou cidadã e conferir a essas pessoas, de fato, direitos, meios e formas de ser elevado à condição de integrante da sociedade brasileira enquanto um legítimo exercente aí dessa cidadania. Eu trago um exemplo apenas, que é bem da minha área de atuação. A gente inaugura o que a gente chama classe trabalhadora brasileira, e aí isso, para fins de observação dentro do mundo do trabalho, passa por uma necessidade de você ter ali um trabalho que é prestado
com a liberdade que a pessoa tem de ir e vir, e mais que isso, ela vai receber uma retribuição. Isso é o trabalho dentro dessa estrutura que nós temos. Óbvio, ele foi tendo melhorias na sua estruturação, na obtenção e na ordenação do que nós temos enquanto garantias para trabalhadores e trabalhadoras, mas essa raiz, aqui no Brasil, ela é construída não a partir desta mão de obra que acabava de sair do regime de escravização. Ela é construída através da importação, vamos dizer assim, ou da subvenção, do incentivo à vinda ao Brasil de imigrantes brancos, europeus. Isso, por isso que eu fiz uma referência ao Abdias, quando ele vai falar no livro dele sobre o genocídio, né, do povo negro, ele vai nos mostrar exatamente isso, que nós temos, nesse período todo, um projeto para nos eliminar. Quando você chega no 14, você vai ter uma massa de população negra gigantesca. E há uma preocupação da elite à época do que fazer com essas pessoas. Principalmente porque era um contingente populacional muito grande, um risco para o poder constituído. Então, o deixar a míngua é parte da estratégia e é parte de toda uma construção de genocídio, extermínio de um povo, nessa perspectiva. Desculpe interromper, mas dentro desse princípio, ainda que não institucionalizado ou formalizado, não podemos chamar que a gente viveu e ainda vive um apartheid no Brasil? Então, eu não diria o apartheid, mas eu diria a você, e eu vou preferir a leitura que fazem esses grandes estudiosos que a gente tem, e eu sou fã de Abdias, por isso que eu usei muito a sua fala recentemente, quando estava tratando disso em alguns espaços em que me chamaram para discutir a questão desse momento, né, da chamada abolição inconclusa, porque o projeto que foi colocado em prática após essa lei, que tinha apenas 2 artigos e que não trazia nenhum tipo de contrapartida para elevar as pessoas a um patamar de cidadania, você, além de não ter nada disso, você deixa as pessoas à míngua, e isso faz parte do projeto de extermínio, mas também esse extermínio ele se dá por vários meios. Você vai criminalizar a cultura, a religiosidade. Então, até hoje a gente tem objetos sagrados do candomblé que estão em museus lá na Bahia, em exposição em área que é sobre matéria criminal. Você tem uma percepção ainda hoje, por exemplo, de muita discriminação da prática de qualquer religião de matriz africana. Você teve, historicamente, a criminalização da capoeira. Você, portanto, olha para tudo que diga respeito àquele povo de uma forma menor, marginal, chegando em alguns momentos históricos à criminalização. Tá? Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui sobre esse pós-abolição formal, ou o que aconteceu depois do 14, é que, além de você deixar as pessoas à míngua, você trouxe pessoas brancas porque você queria aumentar esse contingente populacional, você incentivou a miscigenação, inclusive, ocorrida, mais das vezes, como fruto de violência sexual contra muitas mulheres negras e indígenas, e você tem, dentro de toda esta lógica aí, portanto, a colocação do povo negro absolutamente à margem, sem nenhum tipo de reparação. Então, é um povo que construiu a riqueza, mas que não conseguiu auferir um mínimo para conseguir ter
uma existência dentro do que a gente chama, eu volto a dizer, um patamar civilizatório mínimo. E aí é por isso que quando a gente vai à Convenção de Durban, e é por isso que quando a gente ouve Joe Biden e Kamala Harris falando sobre racismo sistêmico, e um debate importante, o Zequinha deve estar sabendo mais disso do que eu, que lá nos Estados Unidos, com 13% de população negra, hoje eles estão discutindo reparação histórica. Aqui, com mais de 56%, quase 57%, a gente está a quilômetros dessa discussão. E a gente ainda está empacado nas ações afirmativas, havendo muitas pessoas a dizer, mas será que isto é devido? Então, assim, nós, de fato, aqui no Brasil, precisamos ainda debater e avançar muito sobre o que o Estado fez, ou melhor, né, principalmente não fez, em favor de uma parcela majoritária da nossa nação. E o quanto essas reparações, elas precisam ser pensadas, organizadas e estruturadas em forma de políticas públicas. Eu acho que a população preta no Brasil ainda não participa, ela ainda não está dentro do jogo. Ela está muito longe, distante do jogo, como acontece aqui. Como que tem aqui, por exemplo, a Stacey Abrams, que aqui existe um contexto de você tirar o voto do negro, e a Stacey Abrams, na Geórgia, foi trabalhar em função disso, e a primeira vez que a Geórgia, em toda a história do estado da Geórgia, me elege um senador preto, negro, aqui. E a gente está muito longe desse contexto, até porque você acabou de falar uma coisa, se passa por uma coisa fundamental, educação. O negro aqui ele tem um acesso melhor à escola do que o negro no Brasil. Ele aqui ele consegue ter essa visão de chegar à universidade a estudar. E a gente no Brasil ainda está muito distante disso. Então, você é privilegiada, assim como eu tenho um sobrinho que hoje é um gerente no departamento jurídico, o único negro trabalhando lá em Fortaleza, num departamento. Ele é o único negro num departamento, mas ele estudou, eu dei toda a educação. Então, a educação ela ainda não é, ela não atinge a massa e a população preta não tem ainda essa conscientização. Por isso que é importante ter pessoas como você aqui para falar desse privilégio e dizer assim, poxa, a educação é o caminho. Somente é o caminho. Assim falou a nossa entrevistada anterior, que foi a Dr. Craig, uma senhora que veio aqui, que falou que ela foi uma discípula do Martin Luther King, que os pais dela falavam, se você quer, ela como jovem na época, escutou o Martin Luther King, se você quer ser e quer fazer alguma transformação no teu povo, na população preta, então a educação é o caminho. E a gente no Brasil ainda não tem essa consciência. Então, essa participação nossa está muito distante. Que é o mote desse programa existir, que a gente pautar essas questões e levar para a nossa população majoritária esse conhecimento de que é possível, precisa-se também ter um esforço, que não é nada absurdo comparado com a nossa trajetória, porque a gente já vem de um processo de sobrevivência constante, desde aqueles que vieram já escravizados, porque todo um processo de sobrevivência não deixa de ser essa luta, e quando chega aqui, agora a gente tem que buscar dentro da legalidade e trazer isso à tona, que é por isso que você está aqui hoje conosco, tecendo todo esse comentário e nos dando uma aula incrível, principalmente sobre a questão jurídica, que nos falta também na sociedade ter acesso a essas informações dos meios legais de se conduzir e de como se alcançar aquilo que nos é de direito, porque o que nos é de dever é imposto e a gente acata ou acata, não tem outra opção. Agora, os direitos são sempre subtraídos e quando alguém reivindica, você é o rebelde ou tenta negociar com você de uma outra forma, porque aí você não vai motivar uma grande quantidade de pessoas a reivindicarem a mesma coisa e esse processo de lá de trás, que você mesmo bem descreveu, continua ocorrendo. Exatamente. Bom, dando sequência aqui, Valdirene, você poderia definir o que é escravidão e o que é o trabalho em quais contexto histórico estes termos foram cunhados e com eles são interpretados atualmente? O processo de escravização, ele é marcado
numa perspectiva histórica, ainda mais quando a gente observa o que se deu no nosso país, num trato de seres humanos como objeto, como coisa, como propriedade. E aí, já que Edno disse que eu estou aqui trazendo alguns insights do direito, essa expressão coisa no direito é res. Tá? Então, historicamente, a pessoa escravizada, ela pertence, porque ela é coisa, ela pertence a um ser humano. Portanto, ela fica abaixo de uma categoria de ser humano. Ela não é um ser humano, ela é coisa. E ela pertence a um ser humano. A sua desumanização é o que, para essas pessoas que fizeram uso desse expediente, justificaria você fazer essa distinção. Então, essa ideia subjacente de ser menos, de ser inferior, de nem ser humano, é a base da noção do ser escravizado na história. Então, ele pode ser vendido, ele pode ser destruído, tá? Porque ele pertence a alguém. Quando você rompe com esse tipo de regime, de construção legal, de legitimação numa sociedade, você tem que necessariamente passar um outro patamar, que é dizer, não existe um ser humano que não mereça ser tratado como tal e ter um mínimo, e aí é a origem, né, de todos os tratados internacionais falando sobre direitos humanos, todos os seres humanos devem ser dignos de um pacote elementar de direitos sem os quais a gente perde a nossa humanidade, sem os quais a gente não tem condições de se dizer efetivamente, né, um cidadão ou uma cidadã de uma dada sociedade ou alguém que de fato está merecendo naquele contexto social um trato humano. É por isso que a gente fala respeito à dignidade humana, é por isso que a gente fala respeito aos direitos fundamentais das pessoas. Porque se eu não consigo ter meios de comer, se eu não consigo ter meios de sobreviver dignamente, significa que esse estado onde eu estou vivendo, onde nasci, ainda não está conferindo aos seus o trato mínimo necessário. E, infelizmente, aqui no nosso país isso acontece e muito. Eu sou da área trabalhista, principalmente da área trabalhista. Infelizmente, ontem também, além de ontem, anteontem, enfim, dentro dessa nossa ideia, né, de discussão sobre esse processo da escravização e o que a gente tem hoje como resultado de sociedade, dentro da minha instituição, nós tivemos discussões que ocorriam nessa esfera das discriminações, prevenção e combate às discriminações, mas nós também tínhamos ativados ali os colegas que estavam se dedicando a pensar sobre o chamado trabalho escravo contemporâneo. O que é isso? Hoje, no nosso país, Brasil, meu ramo de atuação, eram inúmeras pessoas desta situação. Esse trabalho escravo, ou análogo ao de escravo, ele acontece nas zonas rurais, ele acontece nas áreas urbanas, ele acontece no trabalho doméstico. Mas o que ele tem em comum? A maioria das pessoas resgatadas em condição análoga de escravo, hoje no Brasil, são pessoas negras. São as pessoas que estão na maior condição de vulnerabilidade. Valdirene, entrando nesse assunto de análogo, a gente indo um pouco mais a fundo,
trabalho análogo à escravidão não seria escravidão? Por que se usa o termo análogo? Então, Éder, porque assim, a figura clássica do trabalho escravo, né, a figura clássica da escravidão ou da escravização dos seres humanos está nesse passado histórico, tá? Quando você tem hoje o que a gente chama trabalho análogo ao escravo, você vai precisar encontrar nesse trabalho algumas características que, portanto, tiram esse sujeito, esta pessoa, de uma condição de um trabalhador que está ali meramente sofrendo algumas irregularidades trabalhistas. Mas é um trabalhador, mas esse trabalhador ou esta trabalhadora estão tendo ali um trato que a legislação trabalhista não aceita, mas que vai além, que o nosso direito entende que é crime. Trabalho escravo é crime. Então, veja, o processo de escravização, o chamado dono, né, da propriedade à época não cometia um crime. Então, não é a mesma figura. Vamos dizer assim, é uma leitura mais contemporânea, como o nome diz, de uma figura que se conhece bem historicamente. Então, nós temos, Éder, portanto, como caracterização desse trabalho, a pessoa tem a privação do direito de... Primeiro, ela é aliciada, ela normalmente é enganada. As pessoas que são vítimas desse tipo de crime, elas vão sair muitas vezes da região nordeste do nosso país, e aí eu estou falando desse trabalho escravo que acontece em área rural, e curiosamente elas saem da região nordeste e elas vão, por exemplo, para o centro-oeste, elas vão para o norte, elas vão para o sudeste, elas vão para os lugares onde os potenciais empregadores estão. Então, a gente tem um êxodo, as pessoas saindo de lugares mais pobres, onde essa mão de obra consegue ser aliciada, ela é enganada. Venha, você vai ganhar isso, você vai ajudar a sua família, você vai guardar dinheiro. Mas quando ela chega nessas fazendas, nesses espaços, primeiro, são áreas que muitas vezes são mantidas com chamados capatazes. Você vai ter pessoas ali fiscalizando, impedindo, portanto, que esse trabalhador ou essa trabalhadora, esse que é o rural, normalmente é muito a mão de obra de homens, né? O que a gente mais registra. E aí, esse trabalhador ele não pode sair dali, porque tem, inclusive, uma guarda armada para essa propriedade, impedindo que essa pessoa saia. Então, você tem um cerceamento do direito de ir e vir da pessoa. Você tem, muitas vezes, o que a gente chama de truck system, que a pessoa precisa comer. Às vezes ela precisa comprar um chinelo, uma blusa, precisa comprar os itens de higiene pessoal. E onde ela vai se ela não pode sair da propriedade? O empregador, engenhosamente, mantém uma mercearia lá dentro. Só que os preços que ele cobra são muito superiores ao mercado. O que acaba acontecendo? Todo o salário deste indivíduo fica ali na própria mercearia, ou seja, volta para o empregador, e no mais das vezes ele continua devendo, dando origem a uma dívida eterna. E, portanto, essa pessoa não sai, primeiro porque ela não pode sair, porque tem essa guarda ostensiva, mas também ela não sai porque ela tem uma dívida com este empregador, enquanto ela não salda, ela nem teria como cogitar de sair. A gente tem outras figuras que acontecem, por exemplo, na zona urbana, que é o caso, muitas vezes, na área do têxtil, né? De confecção. E para esse trabalho que acontece na área urbana, o público que mais a gente encontra são os nossos vizinhos aqui da América do Sul. A gente encontra muito bolivianos, peruanos, venezuelanos, homens, mulheres, enfim, que são aliciados nos seus países, vêm para pequenas oficinas de costura, ficam ali confinados num espaço que, inclusive, oferece muito risco, porque as instalações técnicas muitas vezes têm incêndios, levando as pessoas a acidentes de trabalho, à morte mesmo.
são espaços ali muito insalubres, sem ventilação, sem nada, e esses espaços são espaços em que esses familiares vêm, as crianças ficam todas juntas ali, e as pessoas têm, por exemplo, um passaporte retido, ela não pode mais ir a lugar nenhum. Ela está num país estrangeiro, ela nem sabe direito quais são as leis desse país. Então, é um tipo de vítima muito fácil de você manter nessa condição. E elas são submetidas normalmente, então você tem um cerceamento, você tem jornadas de trabalho exaustivas, você tem uma retribuição ínfima a esses profissionais. Essas são algumas das características do trabalho escravo contemporâneo, ou trabalho análogo, né, ao escravo, e isso se dá também, infelizmente, no meio doméstico. Ó, dando assim um pouco a continuidade de falar, o que, nas minhas pesquisas, no meu estudo que eu fiz, tudo, isso aí vem de uma grande fala que Joaquim Nabuco falou, que Joaquim Nabuco disse que é o seguinte, que era importante acabar com a escravidão, porém, contudo, mais importante era acabar com as obras da escravidão, que era essa que você acabou de explicar aí, né, que tornou ao longo da nossa história natural ter o negro, né, a mulher ser empregada, ser cozinheira, a maioria da população carcerária do Brasil acaba sendo de preto, a maioria, então, vítima da policial no Brasil acaba sendo preto. Então, é essa obra que tinha que ser terminada, para de fato a gente ter essa igualdade ou buscar essa melhora ou essa não discriminação, né? Mas infelizmente, como foi o Joaquim Nabuco falou, né? Então eu acho que vai de encontro essa tua explicação que você acabou de falar aí. Até complementando aqui, porque quando ela traz isso aqui, né, existe um termo, né, que escravização contemporânea ou condição análoga à escravidão, né, que são termos para poder diminuir o peso da realidade, embora no aspecto da prática não muda nada, né? Mas não seria também esta a mesma condição que quando se vai para as cortes não se tem a aplicação da lei sobre o crime de racismo ou de discriminação, mas sim como de injúria racial? Porque aí você dá uma amenizada no problema? Olha, vocês falaram de coisas bastante importantes, né? Zequinha trouxe aqui elementos muito importantes, você também, Edno. Sim, a realidade socioeconômica, a organização de trabalho que nós temos hoje, a organização ou a forma, o mercado de trabalho, né? A nossa participação no mercado de trabalho, nós, pessoas negras, isso tudo guarda uma relação profunda com um processo histórico, com o chamado racismo estrutural. Então, se nós ainda temos uma predominância de mulheres negras dentro do trabalho doméstico, nós não podemos deixar de considerar que naquele momento do pós-abolição formal, se teve um trabalho que ainda foi permitido, possível, foi esse para as mulheres que ficaram nas cozinhas, lavando trouxas de roupas, que ficaram cuidando dos filhos desses proprietários, dessas grandes dos latifúndios. Ou seja, o trabalho doméstico que nós temos hoje, ele tem uma ligação inegável com esse processo histórico. E eu acho que vocês que, inclusive, moram ou já estiveram fora do país, sabem o quanto causa estranheza a qualquer pessoa que não seja brasileira, e depois de fazer reflexão, inclusive, a brasileiros que tenham um pouquinho mais de consciência, a nossa arquitetura de apartamentos, classe média alta, casas, inclusive, mas apartamentos em especial, do chamado quartinho de serviço, que vem sempre acompanhado de um banheiro, porque, óbvio, a pessoa tem que ficar isolada, não vai usar o banheiro dos donos da casa. E essa arquitetura, ela dialoga com esse movimento, ou melhor, dialoga com esse processo histórico. Porque, assim, eu
fiz o meu mestrado, minha pós-graduação fora, tive a oportunidade já de ir para outros continentes, outros países, e nada se assemelha a essa arquitetura brasileira tão sui generis. Mas ela é uma reminiscência desse processo histórico. E essa massa gigante de mulheres negras dentro do serviço doméstico, do trabalho doméstico, não há nenhum problema. Todo trabalho é digno, todo trabalho é justo, todo trabalho que tenha o respeito pelos seus empregadores, né, das normas, ele é absolutamente defensável e honroso. O que a gente não consegue entender é que, muitas vezes, algumas funções, elas não são escolha. Elas são a única possibilidade que eu tenho de sobreviver. Aí está o problema. E é essa conjunção de elementos que torna a nossa presença de povo negro no mercado de trabalho marcada pelo racismo estrutural. Eu digo sempre, né, as pessoas me perguntam, né, sobre essa discussão sobre o que é o racismo melhor, o que são as cotas raciais, por exemplo, no serviço público, na educação. Você acha que a gente deveria ter só as cotas raciais? As cotas raciais já não bastariam? Porque, assim, os negros não são pobres. Além dos pobres negros, existem outros pobres. Então, assim, se essa cota só social, já não resolveu o problema de todo mundo? Eu sou um exemplo de que não. Por quê? Porque eu sou uma mulher preta. Por mais que eu tenha ascendido profissionalmente, no condomínio onde eu esteja, da minha casa, eu sou a única. Então, assim, se chega um visitante, se muda o funcionário, até ele entender que eu sou proprietária de um dos imóveis e não estou indo fazer trabalho em algum das unidades, vai um tempinho. Tá? Eu de camiseta, jeans, indo fazer minhas compras, eu posso ser vítima da mesma violência brutal que matou o João Alberto. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que ascender profissionalmente e ostentar ícones de riqueza para nós, pessoas negras, no Brasil em especial, não vai me retirar a carga do elemento cor, raça. E é por isso que a gente trabalha dentro de uma perspectiva de reparação histórica, dentro de uma perspectiva de ações afirmativas, na lógica do racial. Porque o Supremo Tribunal Federal já disse, essas reservas nas universidades, no serviço público, onde quer que elas venham a ser criadas, se elas são pensadas para a população negra, a gente vai ter sempre aquela discussão, mas quem é negro no Brasil? Se tem os pardos, então aí já confundiu tudo. Bom, é muito simples, basta você passear aí, né, pelas ruas, todo mundo vai identificar quem é preto e quem não é preto. Isso é muito simples de identificar. É muito simples identificar no ônus. Mas no bônus fica difícil. Essa hipocrisia que a gente carrega na nossa cultura é um negócio assim maravilhoso, né? De ser exterminado. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui da prefeita de Bauru, que foi eleita. Até então, a prefeita de Bauru, ela tem uma cor, ela não se... Não, para todo mundo que se falava, que eu tenho família em Bauru, a candidata que ganhou, ela não era preta. Não era, porque na cabeça da elite ela não ia vencer. Então, eles não queriam criar esse estigma ou incentivar ou estimular essa questão racial, porque eles não queriam criar um embate e acordar e despertar aquela população que na região de Bauru o preto é bastante, eles falaram que ela não era, não. Tratava ela como... A partir do momento que ela ganhou, que ela foi prefeita, aí a população elite, como é que a gente pode ser governada por essa mulher do cabelo duro, dessa mulher do cabelo preta, e ela, no Brasil se fala parda, mas aí soltaram toda aquela angústia que eles estavam segurando, mentindo, essa hipocrisia, para dizer que ela não era. A hora que ela ganhou a prefeitura, pronto, acabou. Foi a primeira coisa. Ela até, cotidianamente, ela recebe ofensas racistas. E ela, no Brasil, seria parda. Sou a parda, né? Não é aquele negócio, né? Porque eu não quero nem, não dá nem para entender, mas eu queria mostrar, para ilustrar esse seu exemplo, que é interessante essa hipocrisia.
Interessante, é coisa assim que não dá mais para entender. Então, Valdirene, você poderia comentar sobre a precarização das condições de trabalho que vem acontecendo no mundo inteiro, em diversos momentos, com a terceirização e, mais recentemente, o que se chama de uberização, ou seja, a precarização das leis trabalhistas pelas novas tecnologias. O tema é espinhoso, né? Mas eu acho que a gente tem que entender que nessas tentativas, né, de modernizações que se apresentam, muitas vezes o que está embutido é a forma de você modernizar, a forma de melhor captar e menos gastar. Tá? Quando a gente tem a formação desse nicho, que é esses trabalhadores por aplicativos, e eles são vários tipos de aplicativos, esse debate começa a ficar forte porque as pessoas não têm condições, né? Elas não têm condições de entrar no mercado formal. E aí eu vou me apegar e eu vou legitimar, portanto, ofertas de trabalho que são ruins, de um ponto de vista de garantias, mas que elas são as possíveis para mim naquele momento de poder minimamente continuar levando o sustento para minha casa, para minha família. Mas você nivelar por baixo desta forma não significa que você está produzindo algum benefício à sociedade, muito pelo contrário. Você retrocede em termos de avanços tantos que a sociedade já fez no pensar as relações de trabalho. Nós, do Ministério Público, ajuizamos ações discutindo com um grupo dessas empresas de aplicativos, para que elas, durante o período da pandemia, e assim, logo que começou, logo no início, logo na decretação da pandemia, nós ajuizamos essas ações, pedindo que essas empresas dessem a esses trabalhadores e trabalhadoras, elas existem, no mínimo, o álcool gel, máscara, que se a pessoa ficasse doente, que ela fosse afastada, que durante o período que ela tivesse afastada doente, ela tivesse pelo menos um salário mínimo, até poder voltar a trabalhar. A Justiça do Trabalho, aqui de São Paulo, onde a gente ajuizou essas ações, vamos dizer assim, deferiu os pedidos do Ministério Público. Então, em primeira instância, tá, nós ganhamos, mas todas essas empresas recorreram no tribunal. O tribunal reviu. E as pessoas ficaram sem essa garantia. Veja que situação absurda, porque se esse trabalhador não tem álcool gel, se esse trabalhador não tem máscara, ele está colocando em risco, inclusive, o cliente. Se esse trabalhador não consegue ter um salário mínimo quando ele adoece, como ele sobrevive durante o período que está ali fora desse trabalho, porque está contaminado pelo coronavírus? Então, o pedido que nós fizemos foi muito básico, e nem assim houve essa sensibilidade. Então, realmente, o debate, ele foi num crescendo, e é muito interessante, porque, assim, se você vai analisar quem são a maioria desses trabalhadores, pessoas negras, tá? Pessoas negras, são jovens negros com dificuldades de se inserir no mercado. E aí, eu me lembro que eles mesmos usando essas ferramentas, fizeram uma greve, fizeram uma mobilização, uma paralisação, se valendo da ferramenta, do aplicativo. E foi realmente assim, uma mobilização muito engenhosa, muito potente.
E para dizer que sim, nós temos, inclusive, ações onde nós estamos buscando não apenas esse pacote básico, mas o reconhecimento dos vínculos de emprego, porque na acepção do Ministério Público do Trabalho, ali há trabalho clássico, com direito aos direitos clássicos. E, se houvesse alguma dúvida, na Inglaterra, uma delas já sinalizou que lá vai reconhecer os direitos trabalhistas das pessoas. Que esse sopro, né, de razoabilidade venha e chegue ao Brasil também. É que aproveitando essa questão, se você entende melhor do que nós, existe sempre a necessidade do que eles chamam, no termo jurídico, de precedentes, né? Então, quando alguém sinaliza que é isso, então aí os outros meio que acompanham, que eles chamam, não, então um precedente. Caso contrário, ninguém ousa a tomar uma decisão pela lógica, e até mesmo, não só pela lógica, mas pela razão, o bom senso de avaliar as questões, a matéria, como dizem também, de entender o que é isso. Aqui aí, na Califórnia, viu, Edna? Aqui na Califórnia, essa questão já está em pauta no governo, já foi votado para que possa haver todo esse reconhecimento desse direito, nessa questão da uberização, né? Dessa questão aí que realmente não tem seguro médico, não tem direito, não tem nada, né? O cara ganha o dinheiro, mas eles estão fazendo absurdamente dinheiro em relação a quem trabalha sem ter os direitos garantidos nenhum, principalmente quem está numa fase bastante difícil da vida. Então, é a forma mais criar-se um mecanismo onde aquilo que a gente fala, né, mostra para aquela pessoa que está no sufoco, no desespero, isso aqui é o caminho mais fácil. Será que o caminho mais fácil sempre é melhor? Às vezes não. Vou querer que você me atualize, viu, Zequinha? Porque é importante a gente ter esse subsídio, sim. E eu digo mais, eu digo que, por exemplo, nessa discussão está em pauta um direito ou interesse governamental substancial, porque todas as dificuldades que esse trabalhador ou que esta trabalhadora tenham, ele não vai conseguir se valer do sistema previdenciário, que é mantido através de uma retribuição do próprio trabalhador. Ele não vai conseguir buscar um plano de saúde, que muitas vezes é mantido pelo seu empregador. Ou seja, essa prestação de serviço, além de não fazer bem ao trabalhador ou trabalhadora, porque viola direitos elementares desses trabalhadores, também agride a sociedade como um todo, porque nos onera. Essas pessoas se adoecem, ou quaisquer intercorrências, quaisquer questões, voltam para o próprio Estado. É o Estado que arca com, vamos de novo, né, o ônus, e o bônus fica com as plataformas. Exatamente. Isso tá não sendo muito discutido isso aqui, está em pauta, está tentando, e está para passar aqui na Califórnia. Eles não querem, né? Essas plataformas não querem de jeito nenhum. Eles estão fazendo campanha maciça, dizendo que vai prejudicar esse cidadão, que vai tirar o pão dele. Ou seja, no fundo não é que eles querem manter, porque eles ganham, vamos dizer assim, é um trabalho escravo de uma forma diferente, mas modernizado, vamos dizer assim mesmo. Porque todo mundo que ganha dinheiro tem que pagar seus impostos. Você paga sob imposto sobre isso daí. Então, pega esse dinheiro livre, você vai pagar imposto, só que você não tem aposentadoria, você não tem direito trabalhista, você não tem seguro médico, você não tem uma série de coisas. E você paga imposto sobre esse dinheiro não sai livre. E eles ganham muito, né? Então, mas se você prestar atenção, no nosso país, no Brasil, é um excelente negócio. Por quê? Nós somos os dois... Existem 2 países no mundo em que lucros e grandes fortunas não pagam imposto, que é o Brasil e a Estônia. A Estônia já começou a rever. O Brasil nem se cogita. Então, quando você tem essa situação de que quando ele maximiza o lucro sobre todas essas formas, e com esse discurso chulo que se colocou, que tem que ter um Estado mínimo, só que na hora da dor de barriga se recorre a quem? A estrutura estatal. Então, por exemplo, ele está dando um tiro no pé, e será que não conseguem perceber que é mais ou menos como uma célula cancerígena que vai se alimentando de todas as outras saudáveis e no fim ele vai morrer também? Mas, Valdirene, diante de toda essa questão aqui, você já nos deu uma aula fantástica.
Mas você atua numa área que até o nome parece ser um neologismo, não sei se é, se não for, me corrija por gentileza. O que é a cor de igualdade? Nós temos dentro do Ministério Público, Edno Éder e Zequinha, nós temos dentro do Ministério Público do Trabalho núcleos, instâncias, áreas temáticas que a gente divide para otimizar a nossa forma de pensar de forma coordenada e dirigida sobre temas que são muito expressivos e importantes na nossa atuação. Um desses temas, prevenção e combate a toda forma de discriminação. Então, a cor de igualdade, né, tem os dois ozinhos, cor de igualdade, é justamente esta coordenadoria nacional de prevenção e combate a toda forma de discriminação e promoção de igualdade de oportunidades no mundo do trabalho. E dentro dela nós vamos ter tudo, todo tipo de discussão. População LGBTI, indígenas, quilombolas, mulheres, negros, as questões voltadas às religiões, às questões de origem das pessoas, entre tantos outros debates que a gente poderia trazer aqui dentro desse macro espectro de pessoas que possam padecer de alguma forma de discriminação nas suas relações de trabalho. Eu tenho 20 anos de MPT e eu estou dentro do MPT, eu atuo dentro do MPT sempre nesta coordenadoria, porque, por uma razão óbvia, eu carrego uma necessidade de debate de diversidade humana na pele, então, desde sempre, eu, entrando na minha instituição, olhando o potencial do que é o nosso dever institucional, eu me dedico a pensar e a atuar nessa fronteira, o enfrentamento a toda forma de discriminação. É isso que faz a Cor de Igualdade. Ela tem uma instância nacional e ela tem instâncias que acontecem dentro de cada estado brasileiro, onde o MPT tem uma unidade delegada atuando. E você poderia dar um pouco de explicação sobre esse projeto nacional de inclusão dos jovens negros, né, que é do MPT? Tem como você dar uma pincelada para orientar a nossa audiência, o nosso público, que você trabalha nesse projeto nacional de inclusão dos jovens negros e negras do Brasil, que é o MPT. Tem como você aprofundar só um pouquinho para a gente ou não? Nessa coordenadoria, nós vamos ter algumas estratégias que mobilizam esses procuradores e procuradoras do trabalho em âmbito Brasil. Uma dessas estratégias é esse projeto. É um projeto de inclusão de universitários negras e negros. Uhum. Eu faço a coordenação nacional desse projeto. O que ele objetiva? Nós falamos aqui sobre as ações afirmativas que acontecem na educação, o quanto elas foram poderosas nos Estados Unidos e o quanto nós podemos olhar para aquela sociedade ou para a sociedade onde você está, Zequinha, e ver um elemento que é um grito uníssono de movimento negro. Uhum. Representatividade importa. Uhum. Representatividade é ocupação de espaço social. Representação é essa ocupação de espaço de poder. Representação é justamente essa possibilidade que você tem de fazer sua voz ser ouvida, de, portanto, você ter participação no executivo, no legislativo, no judiciário, nas instâncias de mando e gestão de empresas, no Ministério Público. Isso é representatividade. Enquanto você não ocupa esses espaços, você não fala, você não opina, você só ouve e, enquanto integrante da sociedade, se submete. Então, é importante que esta representatividade se perceba, se perfaça. Nós temos, portanto, um primeiro grande movimento para que isso se dê com um avanço no ingresso de jovens negras e negros no espaço universitário. Mas o que a gente via, ato contínuo? Que esses jovens não conseguiam ingressar no mercado. Muitas lógicas excludentes, os gestores de RH adoram a expressão vieses inconscientes, eu não gosto, prefiro das lógicas excludentes, fazem com que esses jovens não consigam, de fato, ocupar seu espaço no mercado de trabalho. Então, o projeto de inclusão,
de universitários negras e negros, ele é, nessa perspectiva, pioneiro, porque ele dá uma consequência a essas ações afirmativas da educação e traz para o mundo do trabalho, do corporativo, da iniciativa privada, a necessidade de também adotar ações afirmativas. E pensar essas ações afirmativas para este público seleto, que nós temos mestres, doutores, pós-doutores, nós temos pós-graduados, pós-graduandas, enfim, gente que tem qualificação, mas que ainda olha e vive momento de portas fechadas. Então, o estratégico do projeto é fomentar a inclusão em postos estratégicos, portanto, só esses de nível superior, mando e gestão. É por conta disso que vocês têm visto, por exemplo, algumas empresas fazendo processos seletivos exclusivos para negros, é uma decorrência desse projeto, e quando você vê uma grita que acontece porque ocorre um processo seletivo de trainee, você tem que entender o que significa o processo seletivo de trainee. Esses profissionais, eles são escolhidos por grandes empresas como grandes valores, como promessas de grandes profissionais. E, portanto, toda empresa que contrata um quadro de trainee, ela está preparando aqui os seus executivos. Ordinariamente, negros e negras não tinham sucesso nesses processos seletivos, não participavam, não chegavam ao fim de um processo desses. Então, nós começamos a discutir com as empresas que, sim, esses eram os processos seletivos que tinham que ter esse olhar inclusivo. Porque pensar no estágio é importante, sim, mas só que você faz o estágio, você não sabe se você vai ser efetivado. Mesmo que você seja efetivado, você não sabe quanto tempo de avanço na tua carreira profissional você deve percorrer estrada até que você ocupe algum posto de mando, de gestão. Então, não tem como a gente conseguir hoje acelerar o processo de representatividade no meio corporativo sem um projeto como esse. Focado em cargos de executivos, em cargos de mando, de gestão, só em cargos para nível superior. E aí, nós escolhemos 3 áreas: a advocacia, as agências de publicidade e as grandes empresas. A advocacia, porque quando a gente vai dialogar com as agências e com as empresas, elas vão buscar, nessas grandes bancas de advocacia, um suporte para entender se elas podem resistir e até para elas poderem entender como que elas vão responder a uma demanda dessas. Portanto, é um grupo, né? É um setor que precisa entender o que esse projeto significa e precisa estar em sintonia conosco. Mais que isso, eles também têm subrepresentação. Nas maiores bancas de advocacia brasileira, menos de 1% de advogados negras e negros. Nas grandes bancas. Nós tivemos a oportunidade de para estudar o mês de maio, nós fizemos um exercício e mapeamos nas principais cortes dos 27 estados do Brasil, da nação, quando você eleva para cargo de desembargadores, esse tipo de coisa aqui, inclusive no desporto, para você ter uma ideia, no desporto, onde nós temos uma maioria que quem pratica são os pretos, mas não manda. Ninguém manda, e não fazem nem questão de que isso ocorra. Então, são essas coisas que são extremamente importantes a gente trazer aqui, porque, como o nosso intuito também é uma pauta educativa, e, infelizmente, o nosso tempo está mais do que curto, tudo que é bom dura pouco, eu gostaria de pedir a tua gentileza de dar as suas considerações finais e também saber se já de forma prévia a gente consegue agendar um papo. Nós estamos em maio, mas em novembro de volta para a gente expandir esse diálogo que é extremamente importante para algumas soluções que a gente entende também, principalmente no sistema educacional.
Eu quero agradecer aqui a você, Edna, ao Zequinha, ao Éder, a gentileza de me convidarem, a oportunidade de dialogar com vocês, de trocar com vocês, e ato contínuo de dialogar também com o público de vocês, uma honra. Eu quero fazer aqui um convite, dentro da perspectiva desse projeto. Existe uma ação que a gente realiza que chama Afropresença. Ela é uma ação muito grande, que envolve grandes empresas, a parceria do Pacto Global, da Rede Pacto Global da ONU, e nós vamos ter essa atividade em setembro. Será nos dias 8, 9 e 10 de setembro. São 12 horas de atividade, 5 trilhas que acontecem simultaneamente, em que nós temos todas as representações, artistas, atletas, meio corporativo como um todo, juristas. A edição nossa do ano passado, na abertura, nós tivemos o ministro Dias Toffoli, o diretor-geral da OIT, enfim, é um espaço muito plural, em que vem movimentos negros, vem os jovens, todas as vozes que nós precisamos ouvir nesses 3 dias. Serão 168 horas de conteúdo, debatendo questão racial, sobre vários olhares, vários prismas. Eu queria, antes de tudo, convidar a todos aqui, primeiro esses meus colegas aqui de debate, né, essa excelência, acho que vocês contribuiriam muitíssimo com a Afropresença. Ato contínuo também, dizer que sim, podem contar comigo em outras oportunidades, será um prazer, e que, de fato, eu acho que a iniciativa de vocês ela é muito importante, porque se tem um espaço onde essa representatividade talvez fosse até mais fácil de ser alcançada no mando e gestão, é justamente no esporte. Tá? Vocês não chegaram a me perguntar, mas sim, eu tive lá, na minha adolescência, uma queda pelo basquete, fui até uma professora chegou a conseguir para mim num clube que eu pudesse fazer. Sou baixinha, tenho 1,67 m. Segundo ela, eu cresceria com o treinamento na época certa. Mas o esporte, né, a época da minha adolescência que me fazia meu coração pulsar mais forte era o basquete. E tinha lá algum talento, porque fui até, né, chamada para isso. Mas eu acho que esse é um setor, né, que abre muitas portas, chega a espaços onde vários outros trabalhos não chegam, tem um poder transformador na formação, na capacitação, em conferir muitas oportunidades, em conferir dignidade aos nossos, e que a excelência, né, da população negra se mostra e ninguém contesta. Não é? Eu acho que o que falta na questão do esporte realmente é esse pensar estratégico e um pensar onde a gente faça valer a representatividade necessária. Então, muitíssimo obrigada a vocês e até uma próxima. Beleza, valeu, obrigado. Maravilha. Obrigado. Bom, a gente agradece. Nós da ES Sports Legacy Channel agradecemos o carinho e a participação de todos vocês espectadores. Queremos agradecer a você, Valdirene, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo participar conosco do programa Vivências do Esporte. Agradecemos também aos nossos apoiadores, a TBF Consultoria, a VMAX Suplemento e o apoio cultural da Casa 123, do IP Afro e do canal CBO, que retransmite a nossa programação para a Oceania, para a Ásia, para o leste europeu, parte do continente africano, parte da Europa Ocidental e o Caribe. Sempre com o intuito de informar, debater, fomentar e entreter, o programa Vivências do Esporte deseja a todos vocês e a todas uma excelente noite de descanso e uma semana cheia de realizações e boas reflexões sobre tudo o que foi apresentado nessa noite. Mas não fiquem tristes. Na próxima segunda-feira estaremos de volta com mais um convidado de destaque. Para saber mais, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê aquele like que é muito importante e nos sigam nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Mais uma vez, boa noite e até a próxima segunda-feira.